Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal Mundo Sem Paralelo. Eu me chamo Klepper. No episódio de hoje, eu quero tratar de um assunto que vem chamando a atenção de todo o mundo. E não são as Olimpíadas. Eu me refiro ao que acontece atualmente na Venezuela, nosso país vizinho. E tem despertado comentários e avaliações muito apaixonadas de prós e de contra o poder de Maduro. Antes de mais nada, eu quero ressaltar o seguinte: não existe santo na Venezuela, assim como não existe santo na Bolívia, como não existe santo aqui no Brasil. Tanto Maduro quanto seus opositores podem e devem ser contestados por suas atitudes políticas. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês dessem um like nesse vídeo, ativassem o sininho de notificações e se inscrevessem no canal, pois isso nos ajudará bastante. Bem, em 2002, quando o Chávez estava no poder, houve uma tentativa de golpe de um sujeito chamado Pedro Carmona, que era um empresário venezuelano e que tentou cooptar parte das Forças Armadas para depor o Chávez. E ele conseguiu isso em parte, porque Chávez foi retirado do poder e levou 2 dias preso. Depois, multidões tomaram as ruas de Caracas e de outras cidades importantes da Venezuela, exigindo a volta do Chávez. Os militares também, em sua maioria, assim o fizeram. E Chávez voltou e o Pedro Carmona acabou tendo que fugir do país. Esse golpe do Pedro Carmona contra o Chávez foi avalizado por Estados Unidos e União Europeia. Isso foi em 11 de abril de 2002. Pois bem, em 30 de abril de 2019, um deputado venezuelano chamado Juan Guaidó também tentou dar um golpe de Estado. Desta vez, quem estava no poder e que está até hoje é o Maduro. Pois bem, o Guaidó também tentou cooptar parte das Forças Armadas e, de certa forma, conseguiu. Estados Unidos e os países da União Europeia e mais a Grã-Bretanha, todos eles declararam imediatamente apoio a Guaidó. E Guaidó autoproclamou-se presidente, embora ele não tivesse sido eleito para nada. Bem, eu cito esses 2 fatos históricos para mostrar o seguinte: a oposição na Venezuela, assim como a oposição na Bolívia, é uma oposição oportunista e golpista. São gente da pior espécie. Agora, poucos dias atrás, houveram eleições na Venezuela. Maria Corina, que era a principal adversária do Nicolás Maduro, foi vetada, de certa forma, por ele e não pôde participar das eleições. Ela indicou um sujeito chamado Edmundo González, um diplomata aposentado. Mas esse funciona como uma espécie de boneco de ventríloco. O resultado da eleição foi antecipado por Maduro antes de todas as urnas terem sido apuradas. E, segundo consta, Maduro teria tido 51,2% dos votos contra 44,2% do Edmundo González. Bem, é de se esperar que houvesse uma reação da oposição. E, na primeira entrevista coletiva dada por Edmundo González e Maria Corina para dizer que eles haviam ganho as eleições, houve uma cena constrangedora quando um jornalista fez uma pergunta para o Edmundo e a Corina tomou o microfone das mãos dele e ela respondeu a pergunta e ele ficou com cara de tacho, ou seja, um bobalhão, porque ali quem manda realmente é a Corina. Observadores, inclusive isentos, julgam que, muito certamente, o Maduro fraudou as eleições. Eu também acredito que isso tenha acontecido. Embora a oposição de lá seja golpista, Maduro não é fluxo de cheiro. Uma prova disso é que, quando Lula pediu que houvesse mais transparência nas eleições de lá, o Maduro declarou que as urnas brasileiras não eram confiáveis. Isso significa, e Lula sabe que Maduro disse isso, significa que, para Maduro,
a eleição de Lula pode ser contestada. Nem Bolsonaro acredita nisso, que as urnas possam ser fraudadas. Ele apenas fala isso para manter seus seguidores ativos. Mas não acredita. Não creio que Maduro também acredite. Mas resolveu sacanear com Lula. E o Lula, em resposta, após todos esses episódios conturbados que resultaram em mais de uma dezena de mortes em Caracas, ainda assim Lula se esquiva de exigir de Maduro uma coisa simples, que é ele mostrar o resultado das urnas eleitorais. Porque a oposição simplesmente fotografou 70% das urnas e tem como contestar caso haja alguma irregularidade. Bem, dito isso, o que é que levou Maduro a essa posição de confronto que pela primeira vez, mesmo com todas as artimanhas, ele quase foi derrotado? É simples. Ele tem sido um desastre na economia. E ele atribui esse desastre à política americana de sabotagem das suas contas internacionais. Na verdade, o Maduro, diferentemente de Chávez, que tinha alguma competência para gerir a economia, Maduro é um desastre. A inflação atual anualizada da Venezuela chega a 90%. Para efeito de comparação, a inflação anualizada do Brasil atinge 4%. Os juros venezuelanos são em torno de 55%. No Brasil, onde se pratica a maior taxa de juros reais do planeta, os juros, como um todo, chegam a 10,5%, taxa Selic. Além disso, a pobreza na Venezuela atinge a 48% da sua população, sendo que 30% vivem na extrema pobreza, na mais absoluta miséria. Não é à toa que entre 3 e 5 milhões de venezuelanos deixaram o país. 500 mil deles estão aqui no Brasil, a maioria nos estados do norte, mas eles podem ser encontrados em Salvador, em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em várias outras cidades brasileiras. Eles deixaram o país por falta de oportunidade, porque estavam passando fome. E fome é algo terrível. Ninguém merece passar. Bem, essa incompetência do Chávez deu munição para que as oposições o enfrentassem nas ruas e nos votos, e que quase o tirassem do poder. Não tiraram, porque certamente ele lançou mão de algumas artimanhas. Eu não tenho nenhum receio de afirmar que Chávez se mantém no poder graças ao apoio mais ou menos incondicional das Forças Armadas, que ele cooptou, dando emprego e fonte de renda para suas lideranças. E porque também ele controla o Judiciário e o Congresso Nacional venezuelano. Não fosse isso, ele teria perdido certamente essas eleições. Na realidade, ele perdeu, só que ele lançou mão de artifícios que o mantém ainda no poder. No momento, a violência toma conta das ruas das principais cidades venezuelanas e a oposição, que é golpista, tenta lançar mão de todos os meios para tirá-lo do poder, inclusive tentando apoio do governo americano e de governos da União Europeia, assim como tenta obter o apoio da maioria dos países da América Latina. Não está conseguindo, porque ninguém bota a mão no fogo por Maduro, nem Lula bota a mão no fogo por Maduro. E não se sabe o que acontecerá nos próximos dias e nas próximas semanas. Eu, sinceramente, espero que o Maduro mostre, ponha na mesa as provas de que ele levou essa eleição, para que possa
silenciar seus opositores. Essa é a melhor forma de conduzir essa situação daqui para frente. Vamos esperar. Ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o que pode acontecer. Bem, eu me despeço de todos aqui e espero que, se vocês tenham gostado do conteúdo, deem um like, ativem o sininho de notificações, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus grupos. Muito obrigado.